consideram um spoiler? Não, eu não conto não. Só se o pessoal perguntar. Eu não conto, porque eu acho paia. Quando alguém te pede pra contar alguma coisa, você conta? Eu conto. eu conto mesmo, eu tô nem aí não. Depende. Se a pessoa quiser eu conto, mas tem filme muito específico, assim, por exemplo, tipo Jogos Vorazes, que é uma saga, todo mundo esperando. Eu não conto não, eu acho que a pessoa tem que descobrir. Eu conto algumas partes, assim, mas não que vai causar aquela... que vai tirar aquela expectativa que já foi criada antes pra pessoa ver o filme. Só pequenas partes da história, assim, mas eu deixo bem misterioso pra pessoa ter vontade de assistir o filme. O Caleidoscópio está de volta aqui ao vivo, gente? O tema de hoje, spoiler. Tem muita gente que nunca ouviu termos, mas sabe aí bem o que esse termo significa, né? Pois é, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem uma galera curtindo o Caleidoscópio. Então, um abração para essa moçada e para as várias cidades do Brasil que também estão conectadas aqui com a gente. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né? E você é o nosso convidado, participe pelo Twitter, Facebook, WhatsApp, da forma como você preferir. Ô Paulo, você aí como crítico, né? Escreve lá super bem há 20 anos. Tem muita gente que te procura, assim, pra... Olha, você acabou não contando um detalhezinho. Eu queria saber... Como a gente viu aí agora, né, nesse VT, tem gente que pergunta o que custa contar. Você entra um pouco nisso? Sim, mano, eu abomino contar a história, né, do filme, né? Então, o espaço nosso lá já é pequenininho, vamos dizer assim, né? Então, eu tento aproveitar mais analisando o filme, porque criar realmente o interesse do leitor, né, em ver aquele filme, por que tem que ver, por que ele é bom, enfim, por que ele diferencia de outros, o que traz de novidade ou não traz de novidade, né? Então, quando você conta uma história, você está gastando as nossas preciosas linhas ali, né? Uhum. E, realmente, eu evito de contar a história do filme. Mas, sim, tem casos de pessoas, assim, a gente vê uma geração cada vez mais, vamos dizer assim, mais narrativa, né? Menos analítica. Antigamente, a gente encontrava no bar, a gente ficava brigando na mesa do bar lá, falando se é bom, é ruim, é por isso, por aquilo. Enfim, mas hoje não, hoje a gente encontra na mesa do bar e quer que conta a história toda do filme, até inclusive o final, né? Olha só. Essa é a sua realidade, assim, seus amigos não, eles já te conhecem, não, deixa... Vamos falar de uma forma mais analítica dos filmes. Tem uma coisa interessante ali que o Woody Allen fez em relação ao filme, enfim, nesse nível, né? Mas não contar uma história, né? Não contar o começo, o meio e o fim do filme. Legal. Né? Tem até diretores, né, que utilizam assim, um pouco dessa técnica de não contar para os próprios atores ali que estão envolvidos para deixar a cena acontecer, né, e tal. O que você acha disso, assim, Marcelo? É uma estratégia da própria publicidade, né? Para não vazar entre os atores e aquilo se tornar explícito. Ele vai deixar para o último momento para poder sair. E são ferramentas que você utiliza para tentar, assim, controlar um pouco, melhorar essa expectativa. Não sei se o Paulo já viu nessa questão da crítica, mas eu já li críticas na internet que tem a versão com spoilers e a crítica versão sem spoilers. Olha só! Então, a pessoa faz duas críticas. O Paulo fez uma cara de que eu não estou acreditando que isso... Mais trabalho, gente. Vai dar mais trabalho. São dois textos. Um já tá bom. A versão que conta e a versão que não conta. Vinícius, essa é boa pra você, né? Cara, eu vi nela. Essa é boa. Bom, entrando então nesses mecanismos, né, que as pessoas usam aí, quais são os mecanismos, assim, ô Henrique, para você, que acabam dando uma freada mesmo no avançar aí? Como é que então, se lida com isso? Eu mesmo usava no navegador um plugin que ele bloqueia os spoilers. Já dá para ter uma ideia de que tem um spoiler ali, que ele põe uma tarja preta no nome do lugar, ou então coloca um spoiler, alerta de spoiler. Olha só. Tem um mais recente agora, até, que é para os fãs de Star Wars, que fizeram. Pois é, o filme tá logo ali, né? Já tá todo mundo, assim, eufórico, e aí esse deve estar bem movimentado. Ele chama Star Wars Blocker, alguma coisa. E quando tem algo sobre o episódio 7 de Star Wars, ele abre na tela o nome Star Wars bem grande, falando: você tem certeza que quer prosseguir? Essa página possui spoilers de Star Wars. Olha só, gente, que incrível. Acho que a grande pergunta, mano, é por que eles fazem isso, né? Por quê?
Eu acho que é uma vontade de ser o primeiro a falar, né? De criar uma certa notoriedade ali por 15 segundos, ali de ser o primeiro a dar uma informação para alguém, mesmo que vai estragar o prazer da outra pessoa, né? Porque não tem outra explicação para isso, né? É interessante, assim, porque essa história, ela sempre existiu no sentido, assim, do livro, né? Eu li o livro antes, vou te contar, né, o finalzinho e tal. Mas parece que com a quantidade de séries que a gente tem, a coisa tomou mais força, né? E é a questão da internet, essa proporção que você bem colocou aí das redes sociais, a coisa está bem acelerada, né? E, ó, tem ligação aqui agora para a gente falar com o Vitor, gente. É o Vitor Caldeira, ele é publicitário e membro do Spoiler de hoje. Alô, Vitor, tá me ouvindo? Alô, tô ouvindo sim. Ei, Vitor, obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e participar aqui com a gente. Eu fico honrado de ser chamado para participar. Ó, você já viu, né? A pauta aqui de hoje, spoiler. A galera, a maioria, não curte muito, não. Agora eu queria te ouvir. E você, curte? Pois é, todo mundo deve me odiar, né? Mas eu curto spoiler. E eu sempre achei que era um tabu as pessoas não gostarem de spoiler. Na verdade, eu nunca me preocupei muito em saber o que acontecia no final, e sim como aconteceu. Muitas vezes me contar o final me dá mais vontade de ver o filme do Olha que... só. Enfim, mas a ideia da página é uma ideia de humor sacana, sim. A ideia é meio maldosa, eu confesso. Confessa, né? Foi um pouquinho maldosa. Mas vocês têm aí uma dose de humor, né? Inclusive, ó, são quase 110 mil curtidas da fanpage. O pessoal de casa aí tá acompanhando um pouquinho das imagens, né? A que você atribui tanto sucesso, assim, dessa página? Então, tem duas coisas. Primeiro, o toque que a gente faz, que é o toque de contar o final com uma frase só, de um jeito... conta, mas não conta, né? Fica um ar de mas o quê, né? E também a sacanagem, porque a pessoa que curte a página, ela gosta de spoiler e ela quer compartilhar pelo prazer de estragar o prazer do outro. Nem Essa fala foi sensacional, Vitor. Estragar o prazer do outro mesmo. E aqui, esse sucesso, assim, absurdo, né? Você acompanha isso bem de perto mesmo, assim? Você acha que... Quais são os próximos passos, né? Para esse momento que a gente está vivendo aí de tanto spoiler? Então, a nossa página, a ideia, a gente começou com isso em outubro do ano passado, tem mais ou menos um ano. A gente está até um pouco parado, porque a gente tem vida profissional, a gente trabalha, a gente estuda, então não deu para seguir. Mas, infelizmente, mas a gente pretende voltar em breve. O que acontece? A gente recebe muito spoiler no nosso inbox. Eu não consigo ver todos os filmes. E a gente também tem algumas éticas. Por exemplo, a gente não dá spoiler de filme que está em cartaz. Não é a nossa ideia prejudicar o cinema, prejudicar a bilheteria, entendeu? A gente espera sair da bilheteria, a gente corre e conta. Mas aí o que acontece? Eu não acompanho todas as mensagens, porque tem muitas. Eu sou a pessoa que mais recebe spoiler no Brasil. Isso sem dúvida. Se você abrir a caixa da página, está lotada. Mas aqui, como é que você sabe, assim, se aquela informação é verdadeira ou não, né? Você recebe muito conteúdo. Como identificar ali o que é verdade, o que não? Da mesma forma, a gente estava discutindo um pouquinho disso, né? Com a quantidade de possibilidades que temos hoje aí de spoiler, fica difícil até saber qual informação é de verdade. Como é que você faz isso? Então, eu recebo no meu inbox. Eu recebo alguns elogios, tipo, filho da... Vamos dar um pi? Muitos elogios no meu inbox. E recebo muitos spoilers também. Quando o filme é muito novo e eu não vi ainda, às vezes eu fico instigado pra ver, como eu já falei, corro e vejo. Quando eu não vi o filme, quando eu não vou ver o filme, porque é um gênero realmente que não me agrada, eu cruzo informações, porque geralmente eu recebo mais de um. Então, se tem 2, 3 falando aquilo, geralmente é aquilo. Aí eu filtro e faço spoiler dentro da noção que foi passada por eles. Porque ao contrário da gente que conta uma página, eles contam o filme inteiro, Nossa, aí realmente fica complicado com essa quantidade aí de informação, né? Ô, Vitor, eu queria agradecer muito, viu, a sua participação aqui nessa tarde com a gente. Depois venha participar aqui ao vivo, presencialmente, será um prazer. Ok. Eu que agradeço o espaço, viu? Muito obrigado. Um abração, valeu. Tchau. Ô, Ita, e aí, depois dessa, assim, de spoiler, né? Você viu? É uma tendência.
Tem muitos fãs aí, né? Tem só 110 mil. O Só restante 110 da galera mil. não gosta, entendeu? Fica prejudicada pelo sucesso da página. Tem que criar um blocker pra página dele. Depois a gente tenta alguma coisa. Mas você viu que ele é o que mais recebe spoiler. Então, bem aqui feito. se faz, aqui se paga. Você vê? E é interessante, assim, né? Porque ele não curte muito, né? A proposta, assim, e isso é curioso também, pensar que uma pessoa não... Mas, olha, isso pode ser algo interessante para eu entrar, e realmente foi, né? A quantidade de fãs que eles têm hoje. Bom, gente, vamos ouvir mais música e daqui a pouco a gente continua com esse bate-papo de spoiler. Vamos lá, de mais uma? Vamos lá. Vamos lá. Sem spoiler agora? Sem spoiler. Não, essa é mais spoiler. Mais spoiler? Então vamos lá, manda. A gente nunca tocou em lugar nenhum. Que maravilha! Primeira vez, de né? spoiler aqui no Caleidoscópio. Nem tão perto o céu, nem tão pouco mar. Posso me dividir entre o risco e aceitar. Começa a dividir. Meu risco é ter que ter sem mesmo te querer. Começa a dividir mais entre o risco e muito mais. Ter ilusões, meras frações do que se pode ser. Pedaço em mão e a construção se faz valer do pouco que há em mim. Enfim, me ponho a ser o pai. Me vê